o cliente final, ele te acessa também para procurar, ajudar você a procurar, não sei se compor, de repente, algum risco que seja maior, ou até mesmo tem muitas cativas hoje em dia também, né? Então, assim, o cliente final, ele nos aborda, sim, em várias situações, principalmente no que a gente chama de, assim, riscos mais complexos. Então, por exemplo, aeronáuticos tem uma característica de que é, a participação do cliente é muito importante porque tem conversa com o lessor e uma parte muito técnica Uhum. que, se colocasse, né, a seguradora ou o próprio corretor de seguros envolvido, seria um processo a mais, então teria uma burocracia ali. Então, muitas vezes a gente encurta esse caminho e a linha aérea acessa a gente para a conversa ficar um pouco mais fluida mesmo, sabe? Sim, sim. Mas também, assim, riscos de energia, também isso acontece bastante, porque tem um volume de informação muito grande, a gente precisa discutir muito tecnicamente tudo, então existe esse contato com o cliente final. Mas, assim, o que é legal de contar é que a gente começou, né, por ser um corretor independente, porque eu esqueci de mencionar essa parte, mas, assim, nós somos uma corretora, né, 100% brasileira, independente, a gente não está atrelada a nenhum grupo internacional. E isso é um diferencial para a gente, porque normalmente as corretoras de resseguro sempre têm um braço de retail, né? Uhum. Então, os corretores de seguro passaram a procurar a gente justamente por conta dessa independência. E aí a gente começa a atender os corretores. Boa. Não, e você Verdade. aborda uma gama enorme de É. gente que não tá atrelado. E assim, os corretores, por exemplo, um corretor muito especializado em garantia, eventualmente ele tem uma demanda para o property do mesmo cliente. E ele não quer perder o cliente. Então, Uhum. ele nos acessa para falar, cara, e aí, né, o que eu faço? O que é o property? Quais são as informações que eu preciso? Quem são as seguradoras que fazem isso e tal? Eventualmente não envolve nem o resseguro, mas a gente começou a prestar essa consultoria de forma muito orgânica, assim, e não planejada mesmo, sabe? Uhum. E aí a gente estruturou a área de wholesale, que eu acho que é o nosso grande diferencial, onde a gente consegue atender o cliente de ponta a ponta. Então, se tiver uma demanda para o resseguro, a gente vai conseguir atender. Se tiver uma demanda só para o retail, a gente também vai conseguir atender. Se tiver uma situação de alívio de capital da seguradora, a gente também consegue atender. Então, é fugir um pouco dessa parte tradicional, sabe? Legal. O legal é que fica tudo aqui, né? É. Pô, isso é sensacional. Não, e eu tava pensando, né, enquanto você falava, porque assim, muitos dos riscos, a depender do segmento, né, que vem com a necessidade de facultativo, a corretora já quer colocar os dois, né? Ela tem o braço dela de resseguro lá e é meio que às vezes até impulsionado, né? Agora, quando você tem diversos parceiros, isso te abre um leque enorme e auxilia o próprio corretor, né? Bem bacana esse lado aí. E eu acho assim, a gente tem um propósito muito grande que, assim, mesmo os nossos concorrentes, eles são nossos clientes, sabe? Então, Uhum. já teve algumas vezes que os nossos concorrentes ligaram pra gente falando assim, cara, vamos trabalhar junto nessa conta, porque eu tenho uma capacidade aqui, eu sei que você tem uma capacidade aí, vamos se unir. Então, Uhum. tem esse facilitador ali da Um gente, outro broker de um outro resseguro? broker de resseguro. É mesmo? Pra gente, porque, assim, a proposta do resseguro, cara, no final do dia é você trazer a melhor solução para o cliente, entendeu? Uhum. Então, a gente vê muito dessa forma, assim, os concorrentes, eles também são nossos parceiros e por que não construir em conjunto, sabe? Empresas, Interessante. por exemplo, de fora, assim, broker de fora, que eventualmente tem um cliente que tem uma subsidiária aqui no Brasil, mas ele não tem um escritório, esse tipo de parceria no teu mercado, ele acontece também ou não? É, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, eu acho que se, por exemplo, tem uma corretora lá fora que Isso, que precisaria de uma tem um demanda. cliente americano lá que tem um escritório aqui no Brasil, É. que aí tem tratar os Precisa de alguém negócios para aqui, você apoiar. representar eles aqui no Brasil, sabe? Acontece bastante, assim, o que aconteceu muito e até também foi uma razão da gente aumentar aí nossa expansão, né, Uhum. pelo mundo, foi isso, porque a gente começou a ser abordado muito pela América Latina, de forma geral, para trazer soluções para os negócios deles. Então, Ah, era um legal. pouco diferente. Ao invés de ser um risco aqui no Brasil, eu tenho um risco na Colômbia que está faltando capacidade. Você consegue completar essa capacidade com os resseguradores aqui do Brasil? E a gente complementava. Uhum. Hoje a gente
tem um escritório em Miami até. A gente montou nosso Nossa. escritório em Miami. Bacana. Caramba. E para Nossa. justamente estar próximo desses parceiros, porque eu acho que a Miami é o hub, né, da América Latina, então é uma forma da gente se conectar ali. A gente tem um projeto muito robusto já para expandir, então a gente tem licenças aí em diversos países da América Latina já, mas o nosso escritório mesmo físico fica em Miami. E assim, a gente foi o primeiro broker de resseguro e até então o único brasileiro a ser Lloyds Broker, né? Então a gente tem a licença do Lloyds. Ah, legal. né? E porque muita gente tem dúvida, né? Por que vocês precisam disso, tal? Porque Isso. daria para acessar Com esse- parceiros. esse broker de resseguro de forma direta. A gente até faz isso para as contas maiores, Uhum. mas assim, como a gente tem um foco grande em atender esses clientes de médio porte que eu comentei, o broker de resseguro lá fora também não está tão interessado em olhar uma É. conta média aqui do Brasil, o câmbio não nos ajuda e muitas vezes tende a ser um risco um pouco mais complicadinho de explicar, né? Um relatório de inspeção que não está tão completo quanto o alemão gostaria, né? E você explicar o que é risco Brasil para um inglês tem suas dificuldades. Então, a gente decidiu aí, acho que foi em maio do ano passado, se eu não estou enganada, a gente tirou essa licença Uhum. e tem sido muito produtivo, assim, porque a gente percebe que realmente existe um interesse do mercado internacional em olhar para o Brasil Uhum. e muitos não entendem. Então, a gente teve uma oportunidade também de expandir aí. Perfeito. Então, trazer soluções para, eventualmente, riscos que estavam um pouco sem solução aqui por conta de uma restrição de carteira das seguradoras, que a gente vê que tem mudado bastante, né, o guideline das seguradoras, e tem riscos excluídos hoje em dia, o que a gente não via no passado. Uhum. Uhum. A gente consegue também trazer a solução para esse cliente final aí, através do Lloyds. É legal porque o Lloyds também, eventualmente, ele pode ser, né, ressegurador, segurador, então depende ali da forma que a gente consegue ajudar. E aí você acessa lá por Londres ou por aqui? Por Londres. Por Londres, legal.